Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero convidá-los a estar em pé. Nós vamos cantar um louvor juntamente com o irmão Everson, nosso instrumental, e após nós iremos à parte do nosso estudo, propriamente dito. Irmão Everson, então, vamos ministrar um louvor, vamos adorar o Senhor, já preparando o nosso coração para a ministração, a exposição da palavra. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Adoro o Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Cante. Em adoração eu me rendo a Ti, a Ti. Tu és como um rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia, graças a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los. Nós vamos ler a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero, visto que é o início do nosso estudo, da nossa palestra, do nosso simpósio sobre escatologia, informar aos irmãos que nós preparamos algumas apostilas.
a caráter experimental, eu fiz apenas 30 apostilas, é apenas o valor da encadernação e do xerox, R$5. Está ali com o irmão Robson na mesa de apoio. Os irmãos que se interessarem, podem pegar ali para acompanhar o estudo de escatologia bíblica. Eu quero convidá-los neste momento, nós vamos ler 2 textos da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 2, livro do profeta Daniel, capítulo 2, leremos o versículo 28, também versículo 44, depois iremos para Tessalonicenses, capítulo 4. 2 textos que nós vamos lê-los ao decorrer destas 4 noites. Será nosso texto bíblico de partida, de início do nosso estudo. Daniel, capítulo 2. Eu creio que os irmãos que estão com a Bíblia aberta ou os que podem acompanhar no slide. Lá no capítulo 2, versículo 28, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Guarde bem esta palavra, nos últimos dias. Versículo 44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler versículo 15 ao versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, que diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Podeis tomar assento, nós vamos partir do nosso estudo, da nossa palestra, desse texto bíblico. Eu quero destacar a expressão bíblica que Deus usa o profeta Daniel para interpretar as visões, os sonhos que o próprio Nabucodonosor teve, e Deus deu a Daniel a interpretação. A ênfase, Deus revelou o que há de acontecer nos últimos dias. A partir dali, nós temos uma rápida ideia a respeito da doutrina da escatologia de uma forma cronológica, isto é, a forma sequencial que as coisas começariam a acontecer a partir de então. Esta primeira página do slide, eu quero destacar aqui rapidamente, em se tratando de uma palestra, só para destacar o texto que nós lemos aqui no mapa, o plano divino através do século. Os irmãos observem comigo que neste mapa, a partir daqui, exatamente do sonho que Nabucodonosor teve vendo aquela estátua, que começa a acontecer, desenrolar todos os fatos na ordem: cabeça, tórax, quadril, pernas e pés de barro e de ferro. Só para entendermos que a escatologia bíblica, ela nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender a sequência dos fatos que começaram a acontecer nos tempos de Daniel, com o povo de Israel, e até os dias de hoje, sequencialmente, vai acontecendo o cumprimento das profecias. Então, para nós determos no tópico da apostila, os irmãos que adquiriram, que estão com a apostila, nós vamos exatamente no primeiro ponto, definindo escatologia. Às vezes o pregador faz uma ênfase, uma expressão escatológica. Vou pregar nesta noite uma mensagem escatológica. Ou usa a expressão escatologicamente falando.
E, às vezes, muito de nós não conseguimos acompanhar o raciocínio, a interpretação do pregador ou do professor, em razão de não estarmos familiarizados um pouco mais com a expressão escatologia. Bem, então, definindo escatologia, a etimologia do vocábulo, ou o significado, a raiz escatologia significa escatos, que significa último, e logia, o sufixo logia, é estudo. Portanto, a definição de escatologia é estudo das últimas coisas. Quando se trata últimas coisas, faz ênfase às profecias que começaram a se cumprir a partir do reino gentílico que dominaria a nação de Israel e se cumpriria até o reino milenial de Cristo. Lembre que um dos textos que nós lemos, Daniel, o versículo 44 do capítulo 2, diz assim: nos dias deste rei, ou destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais terá fim. Portanto, é o reino milenial, que apenas 1000 anos tem a ver com o cumprimento da promessa em Israel, mas para toda a eternidade, ele será o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. O segundo ponto da apostila, hoje nós vamos correr nos pontos para fazer uma base, uma introdução, para podermos, de uma forma mais detalhada, a partir da terceira e quarta noite, ou melhor, segunda, terceira e quarta noite, especificamente podemos detalhar os assuntos. Começando na escatologia. Interessante que, sendo a matéria de escatologia a doutrina que diz respeito aos acontecimentos futuros, se faz necessário nós atentarmos com toda a nossa atenção para estas verdades. A escatologia bíblica, ela mostra exatamente, à luz da revelação bíblica, o tempo, o dia que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo. Se o apóstolo João, naquela época, disse: filhinho, já é a última hora. Imagine hoje. Eu posso dizer os últimos segundos escatológicos da igreja antes do arrebatamento. Então, nós temos algumas expressões na Bíblia, por exemplo, como o dia de Deus, dia da vingança, fim dos dias, século vindouro, dia de Cristo e última hora, relacionado à escatologia bíblica. Bem, nós vamos agora definirmos tempo do fim, kairos. Kairos, do grego, anarra, do hebraico, que significa exatamente, é uma expressão que faz ênfase a um momento, sem destacar cronologicamente quantas horas, quantos dias, ou quantos meses, ou quantos anos. É um tempo específico que dentro desse tempo vai se desenrolar algum acontecimento. Segundo, o dia do Senhor. Na letra A da apostila, dia do Senhor, Joel 2:1 e 2:11. Esta expressão de dia do Senhor está ligada com vingança e juízo. Este dia do Senhor é uma mensagem profética que Deus usou os profetas, inclusive o profeta Joel e o profeta Obadias, é o que mais dá essa dia do Senhor, o juízo que o Senhor faria contra as nações a respeito de Israel. Porém, há uma outra expressão, a letra B, dia de Cristo. E este é o dia que nós aguardamos. Dia do Senhor, a expressão Senhor, El Shaddai, o Todo-Poderoso, está ligado ao senhorio de Deus à nação de Israel. Quando o Senhor cobraria, julgaria, faria juízo com as nações. Porém, dia de Cristo está ligado exatamente à esperança da igreja. Quando no dia de Cristo faz ênfase bíblica ao dia da volta de Jesus. Inclusive, quando os irmãos, a igreja
destacar esse texto, vamos observar que o dia de Cristo na Bíblia está escrito em letra maiúscula, não referindo um dia, mas o dia, portanto, o dia do arrebatamento. E na letra C, nós temos o dia de Deus. A expressão do apóstolo Pedro quanto ao dia de Deus faz alusão aos céus e à terra se desfazendo. Portanto, a ênfase dia de Deus está ligado ao juízo final, à purificação da terra. Diz o apóstolo Pedro que no dia de Deus, os céus e a terra, evidentemente o céu atmosférico, ia ser desfeito. Ele fala sobre estrondos, ele fala sobre cataclismo nos astros. É uma ênfase de julgamento quando Deus entrará em juízo contra a terra e os seus moradores. Portanto, antes, o dia de Cristo, a igreja já foi arrebatada para estar com o Senhor na glória. Quantos podem adorar e exaltar ao nome dEle? Choramande candarabachon de randaramai. Bem, amados, agora nós vamos ao terceiro ponto da nossa apostila. Como eu disse, esta primeira parte, o primeiro dia, vamos fazer toda uma ênfase na estrutura básica do estudo da escatologia. A escatologia no Antigo Testamento, 3 são os profetas que se destacaram. São chamados profetas apocalípticos ou profetas da revelação dos últimos dias. O profeta Daniel, em especial, apesar de ter escrito apenas 12 capítulos, os 12 capítulos de Daniel, está todo o plano, o projeto escatológico de Deus, desde a restauração de Jerusalém até a ressurreição dos mortos no final do juízo, no juízo final, no final dos tempos. A ponto de Deus dar ao profeta Daniel, de uma forma, de uma interpretação, detalhadamente os fatos que aconteceriam no mundo. Então, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. O profeta Zacarias também, ele se destaca nas profecias relacionadas aos últimos dias, pois ele faz uma ênfase muito especial à volta de Jesus em glória, descendo sobre o Monte das Oliveiras. E o profeta Ezequiel, ele é destacado porque ele profetizou sobre a restauração do templo. Não do templo construído por Salomão, que foi o primeiro, o segundo construído por Zorobabel, que foi construído por ele em 516 depois de Cristo, ou a reforma feita por Herodes, que é chamado o terceiro, mas, na verdade, Herodes reformou o que existia. Como que a reforma foi tão grande, é atribuído dele também a honra do grande templo. Bem, agora nós estamos diante de uma imagem da estátua, só para nós termos, está aí na apostila, quem está acompanhando a apostila, para a gente termos uma ideia cronológica dos fatos e dos acontecimentos que aconteceria a partir da interpretação do sonho. Pois Daniel, quando termina de interpretar, ele vira ao rei como que de dedo ao monarca. Nabucodonosor diz: a cabeça de ouro és tu, ó rei, és o teu reino. Aí vai descrevendo. Na sequência aqui, eu quero mostrar agora, nós temos aqui o sonho que o rei teve. Ele viu no seu sonho alguma coisa parecida, uma terrível, uma grande estátua. E esta grande estátua que o rei viu no seu sonho tinha a ver exatamente com todos os acontecimentos doravante ou a partir de então relacionado ao reino, o povo de Israel no contexto deste reino. E os irmãos observaram aqui, nesse clipe, desse filme, desta imagem, que uma pedra vem em direção à estátua e bate no seu pé e a destrói completamente. Eu gostaria que os irmãos observassem esse detalhe. Deus deu a Nabucodonosor o sonho,
mas deu a Daniel a interpretação. E quando ele viu esta grande e terrível estátua, ele observou no seu sonho que uma pedra, mas aqui à frente vamos observar esse detalhe. Esta pedra que ele viu no sonho, que vinha e batia ao pé da estátua, assim, e a destruía completamente, era exatamente Deus dizendo que o reino milenial de Cristo destruiria todos os demais reinos